Come sit here, James. Yeah, okay. Boa tarde, boa noite. Só uma lembrança para todos nós. Uma maneira boa para assistir a pregação ou assistir uma coisa das igrejas é juntar com um irmão que não tem medo de pegar o virose. Entendeu? Em vez de fazer sozinho em casa, deixe-me desafiar você de combinar com outro irmão na igreja, se junta com o irmão, faz uma oração juntos, faz um louvor para Deus, porque, gente, nós não podemos assistir culto. A gente tem que participar. Nós precisamos adorar nosso Deus. Nós precisamos estar envolvidos com nossa alma, nosso coração. Então, só uma dica boa para lembrar a gente que Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade, e Ele quer que a gente adore nesse tempo que a gente está passando. Vamos começar? Vamos orar. Deus, obrigado que o Senhor é maravilhoso, sabe todas as coisas, sabe que a gente está passando. O Senhor sabe quem está doente, como a Dona Socorro lá, perto da mãe dela, São Luís. Eu peço que o Senhor ajude ela a recuperar. Também, ó Deus, nós temos conhecimentos que estão passando dificuldade fisicamente. O Senhor possa vencer essa doença. O Senhor também pode ajudar quem está passando necessidade financeira. E a gente sabe que a gente pode confiar no Senhor no dia a dia. O Senhor é todo poderoso, sabe todas as coisas, nos ama. Ajuda-nos de vencer as tentações de não confiar no Senhor e ajuda-nos a confiar no dia a dia. Abençoa a sua igreja, cresce a sua igreja para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tem uma ditada que diz: a vida é como moeda. Aqui em Aracaju, eu acho que eu ouvi falar que moeda pode dizer miúdo, é? É isso, a palavra miúdo, já ouvi falar? É, miúdo, isso, miúdo, olha. Mas uma moeda, a vida é como moeda. Se escolhe como você quer gastar, mas quando gasta, acabou. Então, a vida é essa. A vida a gente escolhe como a gente vai gastar a nossa vida. Mas só tem uma vez para gastar. E o desafio para hoje, no livro de Lucas, capítulo 4, abre sua Bíblia para Lucas, capítulo 4, a gente vai ver que nós, como crentes, devemos viver como vencedores. A gente não deve viver uma vida derrubada, uma vida de derrota em pecado e sempre caindo nas mesmas tentações. Nós não devemos ser preguiçosos. Nós não devemos escolher de uma vida em neutro. Mas devemos colocar a nossa vida na marcha que Deus quer. E devemos escolher de ser vencedores em Cristo. Quando a gente está estudando o Evangelho de Lucas, observe o que está me enfatizando muito é a importância de exaltar Jesus. Então, cada capítulo vai revelando mais sobre Jesus. E cada capítulo a gente deve amar Jesus mais. Devemos conhecer Jesus mais. E devemos adorar Jesus. Como o homem que nasceu cego, quando ele viu Jesus, o que o João, capítulo 9, diz? Diz que ele o adorou. Já pensou, o primeiro ato, eu sou Jesus que curou você, eu sou o Messias. E ele fez o quê? Adorou ele. Então, essa deve ser a primeira resposta nossa. Okay? A gente vê as palavras do Evangelho de Lucas e a gente deve cair no chão e adorar Jesus. Essa semana, João Marcos, James e eu gostamos de passar lá na praia e fazer bodyboard. Aí a gente observou que na praia tem pessoas que estão indo à praia para adorar os deuses falsos. A gente viu até pessoas com os braços abertos, levantados para o mar. Não é nada coisa nova. Homens sempre adoraram o mar, adoraram a lua, adoraram o sol. Mas nós devemos adorar Jesus. Mas também, quando a gente estuda o Evangelho de Lucas, nós devemos sentir a necessidade de passar as boas notícias de Jesus.
Como Jesus fala no final de Lucas 24, fala para todo mundo, fala o que? Arrependimento de perdão, e conhece Jesus que morreu, ressuscitou por você. A boa notícia de Jesus deve sair da nossa boca, então, evangelismo. Mas hoje a gente vai focalizar na outra razão de estudar o Evangelho, é essa, de edificar o irmão. Edificar para ser como Cristo. A gente observa a vida de Cristo e exaltamos Ele. A gente observa a vida de Cristo e evangelizar os outros, falando as boas notícias sobre Jesus. A gente observa a vida de Jesus e a gente edifica e encoraja um ao outro para ser vencedores na vida, porque a gente somos como Jesus. Então o tema é essa. Viver como vencedor tem que viver como Cristo. Tem que viver como Jesus. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, versículo 2 diz, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, o primeiro ponto hoje é essa. Jesus venceu a tentação pelo poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Jesus venceu. O assunto principal desse Lucas capítulo 4 é Jesus. A palavra-chave é venceu. Ele vai vencer tentação, ele vai vencer rejeição e ele vai vencer a multidão. Em relação à multidão, tem pessoas com demônios, doenças, e Jesus curando tudo, e você vai ver que ele vence essa fama que pode distrair ele. Mas a primeira coisa que aqui em Lucas nos mostra é que Jesus venceu a tentação. Eu quero que você observe a situação da tentação. A situação da tentação. No versículo 2, a tentação vem depois 40 dias, certo? Porque ele disse assim, onde durante 40 dias, então ele foi tentado pelo diabo. Então, ele não comeu durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo começa a tentar, diz: se és filho de Deus, manda esta pedra transforma-se em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então o que a gente está vendo, parece que Jesus foi no deserto 40 dias. E durante esses 40 dias, parece que é um número de 40 como Elias, o número de 40 como Moisés subiu e foi no cimo do monte. Parece que 40 foi um número que eles foram para preparar para começar uma coisa importante. Moisés começando importante, os 10 mandamentos para liderar o povo Israel. E Elias também na sua necessidade de ser recuperado por Deus, era 40 dias. E aqui Jesus está preparando seu ministério. E ele vai no deserto e passa 40 dias. Mas é interessante, o texto diz, depois de 40 dias ele tinha o quê? Fome. Você já fez uma coisa e esqueceu de comer? Você já estava fazendo uma coisa animada na sua vida e esqueceu de comer? Eu já tinha feito várias coisas. Eu posso estar fazendo, eu gosto, um esporte que eu gosto, não faço muito porque não tem muita oportunidade, mas esquiar nas montanhas, na neve. Rapaz, eu posso estar esquiando nas montanhas, na neve, vendo aquela beleza, e eu posso passar o dia esquecendo de comer. Agora ele passou 40 dias. Aí é interessante, Lucas diz, e depois desses 40 dias ele tinha fome. Agora, eu não sei como você é, mas depois, só 40 minutos, aí eu tenho fome. Eu posso comer, e depois de 40 minutos, eu já estou querendo o quê? Comer de novo. Mas observe isso, a situação da tentação não é essa. A tentação vem no momento que ele estava fisicamente mais fraca. Entendeu? Ele estava fisicamente fraca. Pense na sua vida. A tentação vem mais forte na sua vida quando você é forte ou fraca. Quando você está alerta e preparado, ou quando você está desligado e talvez até fisicamente abatida. É quando a gente está relaxado, não é? E fisicamente fraca, abre o momento
de tentações grandes. Então, eu observei a situação da tentação, é isso. Outra observação, no versículo 2, quem está tentando, ele diz assim, foi tentado pelo diabo. Interessante, não foi através dos demônios, foi o diabo. O diabo diz, não, eu vou tratar, eu vou atrás. Agora é uma pergunta. Quando você está sendo tentado, é o diabo? Teve um homem que eu conheci, quando ele tinha qualquer problema, era o diabo. Tem um outro homem lá, mas eu conheci, ele diz, nunca quero ir para a Igreja Universal. Eu disse, por quê? Está cheio de demônios. Diz os pastores lá, sempre está tirando demônio. Eu disse, então, por que eu quero ir a uma igreja onde tem tanto demônio? Achei engraçado. Mas é isso. Jesus está sendo tentado por o diabo. Mas você e eu, maioria das vezes, nós vamos ser tentados pelo quê? Pela nossa natureza pecaminosa. Fica um dedo aqui em Lucas e vamos rapidinho para Tiago. Vamos lá. Em Tiago. Você vai no final da Bíblia, tem Hebreus. E logo depois de Hebreus tem Tiago. Em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículos 13 e 14 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrestado e seduzido. Como é? Vamos ler de novo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então, em cada homem existe um desejo de natureza pecaminosa. Uma natureza pecaminosa, no desejo de fazer errado. Aquela tentação vem por dentro. Por isso, quando o mundo diz, o problema do nosso mundo é só educação. É mesmo. Às vezes, as pessoas mais educadas estão roubando o país. Então, o problema não é educação, o problema é o coração corrupto. É um coração que deseja fazer mal. Mas Jesus não tinha esse coração. Ele não pode ter esse coração, né? Porque ele era o perfeito, o justo. Ele não nasceu de José, ele nasceu do Espírito Santo. Entendeu? Então, a natureza pecaminosa não passou para ele, porque ele não tem essa natureza pecaminosa, ele é perfeito. Ele é sem pecado, a Bíblia diz. Mas a tentação de Jesus, então, foi assim. Não foi por dentro, foi por fora. Talvez você observou e você viu o versículo 13 e diz que Deus não pode ser tentado. E você diz, então Jesus está sendo tentado. Não, mas Jesus, lembra? Jesus é Deus homem. É Deus que tomou carne. Então tem a vontade divina que jamais pode ser tentado. Mas tem a vontade humana que pode ser tentado. Agora lembra, tentação não é pecado? Não. É pecado não. Mas observa isso. Jesus não foi tentado por desejo mau por dentro. Ele foi tentado claramente, Lucas 4 diz, por o diabo. O diabo foi atrás dele. Aí vamos ver. Vai para Hebreus, como você está perto de Hebreus em Tiago, vai para Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Em Hebreus 4:15 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Está falando sobre Jesus. Jesus, ele intercede por nós e ele entende nossa fraqueza porque ele foi tentado por todo tipo de tentação, mas sem pecado. E você diz,
Jesus foi tentado com cerveja como meu pai é? Não, não. Não é todo tipo nesse sentido. Em cada tentação que existe no mundo, não é isso que Jesus foi tentado. Mas todo pecado, toda tentação a gente pode resumir em 3 categorias. E nessas 3 categorias a gente vai ver a tentação resumida nisso. E Jesus foi tentado em cada categoria. Isso que é a ideia de Hebreus aqui. Quais são essas categorias? Vamos lá para 1 João 2 e ver. 1 João é quase no final da Bíblia. Não é o Evangelho de João. Logo depois 1 e 2 Pedro. E tem 1 João 2, versículo 16. 1 João 2, 16 diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou pode dizer o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E a gente sabe, 1 João 5,19, o mundo está na mão do diabo. Então, no que ele está dizendo aqui, ele fala sobre 3 tentações, a tentação vem através desses 3, é assim, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Aí, o que significa isso? Volta para Lucas 4, e a gente vê que esses 3 foram o que passou Jesus. O diabo foi atrás de uma tentação da carne. Porque ele disse, está com fome? Se torna essa pedra um pão para você. Então ele apelou para a carne de Jesus. Só que Jesus não caiu no pecado. Ou na tentação, ele diz, está escrito, nem só de pão o homem viverá. O diabo levou, em versículo 5, Lucas 4, lugar alto e mostrou o relance de todos os reinos do mundo. Então, agora é o pecado, a tentação de quê? A tentação dos olhos. A tentação dos olhos. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre essas e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorasses, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adora o Senhor e seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo tinha a habilidade, ele tinha o mundo na sua mão e ofereceu a Jesus os reinos para adorar Ele, para ficar com Ele. Para Ele não tem que ir no caminho da cruz. Ele só tinha que adorar Satanás. Lógico, Jesus não fez. Mas foi um apelo para ver os reinos da tentação dos olhos. E o soberbo da vida, olha o que ele faz aqui. Versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está, olha, o Satanás sabe na palavra, está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardar com as mãos, eles o seguraram para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor e seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações. Quais tentações? A tentação que 1 João estava falando em relação à cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Jesus não caiu em nenhum, lógico, e o diabo deixou ele até outra oportunidade. Então, a situação não é essa. A situação da tentação não é isso. Foi quando Jesus estava fraco fisicamente. Foi uma tentação, não vem de dentro, vem de Satanás. Foi nesses 3 tipos de tentações, essas 3 áreas. E observa, de novo, Satanás citou o salmista. Ele disse em versículo 10, Lucas 4:10, pois está escrito. Porque veja bem, Satanás usa tudo para tentar você desviar o caminho do Senhor. Você diz, até a Bíblia ele usa? Usa. Ele estava usando a Bíblia aqui com Jesus. Só que Jesus, ele não caiu na tentação. Veja rapidinho o que Satanás faz.
mais em 1 Timóteo, vai para 1 Timóteo capítulo 4. Abre sua Bíblia para 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, eu quero que você observe isso, porque às vezes nós caímos em pecado por causa das influências ruins de pessoas evangélicas. Sim. Às vezes a gente cai em tentação por causa de influências ruins, mas de pessoas evangélicas. Pessoas que dizem que são salvos. 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de quem? Demônios. Ei, só porque alguém diz pastor, não significa que ele sabe a palavra de Deus. Só porque alguém diz que estuda a Bíblia, significa que ele entende a Bíblia. Entendeu? Satanás citou a Bíblia, mas ele citou de uma forma errada. Então nós temos que tomar cuidado. Toma cuidado o que está passando. Aí a gente tem que provar os Espíritos e ver se está falando direitinho com a palavra de Deus. Nós não queremos ser enganados. Queremos a verdade. E a verdade é Cristo e sua palavra, no seu contexto, a gente estuda isso. Se você está sem estudo em casa sobre a palavra de Deus, nós oferecemos isso de graça. É um prazer nosso. Pode falar com a missionária Kisa, ou o missionário Daniele, ou o pastor Eliomar, ou o pastor Adão, e a esposa, aí o Cristal e eu. Né? Então, na situação nessa, qual é a solução da tentação? A solução, vamos voltar para Lucas, capítulo 4. Eu observei algumas dicas da vida de Jesus que dá a solução. Que a tentação vem, vai chegar, vai ser tentado na vida? Vai. Quando? Provavelmente todo dia. Entendeu? Mas como você pode vencer a tentação? A dica está na vida de Jesus. E olha o que ele disse. Jesus cheia do o quê? Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus cheia de novelas. Não. Jesus cheia de argumentos mundiais. Não. Jesus cheia do Espírito Santo. Entendeu? Então eu vejo assim. A tentação de Jesus lá no deserto não foi a ideia de o Jesus assustado, andando assim, assustado. Cadê o Satanás? Foi um cachorrinho. Aí ele não é assim. Jesus é Deus homem, cheio do Espírito Santo. Entrou e demorou 40 dias para Satanás ter a coragem de enfrentar. Entendeu? Então a ideia aqui é que Jesus ele estava controlado do Espírito Santo. Nós temos que ser controlados do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz que tem uma batalha em nós, o Espírito Santo e nossa carne. E quem a gente vai alimentar, vai ganhar. Então nós temos que confessar nossos pecados. E nós temos que submeter o Espírito Santo e o que é a vontade dele. A gente sabe, Efésios 6 diz que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, a gente vê que Jesus estava cheio do Espírito Santo e estava cheio da palavra de Deus. Deixa-me dizer uma coisa rapidinho para você. Aconselhamento bíblico. Isso é bem profundo, não vou cobrar nada. Olha, quando você tem um problema na sua família, é porque alguém está fora do Espírito Santo, assim, andando, não está sendo controlado do Espírito Santo. Quando aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo entra e habita em nós para sempre. Mas, na prática, no dia a dia, a gente pode andar como se fosse o Espírito Santo não tem nada de controle na minha vida, controlando nada na minha vida. Então, eu tenho que entregar minha vida para o Espírito Santo e andar no Espírito. E Gálatas 5 fala sobre isso.
Então, lá em casa, quando tem um problema no meu casamento, um problema com meus filhos, tem uma solução bem fácil. Alguém não está andando no Espírito. Ou os dois não estão andando no Espírito. Então, tem que confessar seu pecado e volta a andar no Espírito, para andar certo. Mas também tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Porque a gente vê Jesus, em capítulo 4, versículo 4 de Lucas, ele disse assim, quando Satanás vem com a tentação, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Isso é em Deuteronômio. Jesus vai citando Deuteronômio. Jesus está citando a palavra de Deus. Como Jesus pode citar a palavra de Deus? Porque Salmo 119, 11 diz, esconde tua palavra no meu coração para o quê? Não pecar contra ti. Então nós, nesse tempo parado, será que você conseguiu assistir todo aquele seriado? Entendeu? Tem pessoas assistindo muita coisa. Mas será, eu não estou contra assistir uma coisa bacana na televisão, mas eu estou contra o crente que não está colocando a palavra de Deus na mente. Porque sem colocar a palavra de Deus na nossa mente, nosso coração, a gente não tem nada de batalhar contra a tentação. Jesus disse, está escrito. Ele estava cheio da palavra de Deus. Você diz, claro, ele é a palavra de Deus, é a verdade. Por isso ele é nosso exemplo. É nosso exemplo de como vencer a tentação. Então você vê, vencer a tentação, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e eu tenho que ser cheio da palavra de Deus. É uma coisa prática. Você está lendo a Bíblia todo dia? Você está meditando na Bíblia? Você está procurando entender a Bíblia? Está sendo discipulado? Se Deus permitir, daqui para janeiro, a gente vai ter um curso fantástico online, tudo online. Entendeu? Isso é uma maneira de estudar a Bíblia. Mas a outra maneira maravilhosa é marcar em sua casa, onde seu pastor pode chegar outro, chega e ensina você as Escrituras. Nós precisamos decorar a palavra, precisamos crescer. Ei, você está com problema, procura o que a Bíblia diz sobre aquele problema, decora aqueles versículos e vence. Escolha de vencer na vida. Não escolha ser derrotado e viver uma vida inferior que Deus quer para a sua vida. A gente vê em Lucas capítulo 4, a gente está tentando pregar cada capítulo, todo domingo de Lucas. Em Lucas 4, a gente vê em versículo 14, Jesus volta para Galileia, no poder do Espírito, toda aquela região, espalhar sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Agora, versículo 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Ele foi ler o quê? Isaías, o profeta Isaías, versículo 17. Aí é interessante, então, o que está acontecendo? Jesus agora está indo para Nazaré, onde ele foi criado, e ele está expandindo a palavra, ele está falando da palavra de Deus. O pessoal vai escutar o que ele fala, vai admirar o que ele fala. Como versículo 20, olha que versículo 20 e 21. Então, ele fechou o livro, ele leu o Isaías 61, por aí, então se fechou o livro, devolveu ao assistente e aí sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, ele agora como professor, lógico, ele vai ensinar. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Então, o que estava acontecendo? Não sei se seja confuso aqui. Jesus está falando sobre Isaías 61, é uma passagem maravilhosa sobre Israel e seu Messias e seu rei, maravilhoso. E ele estava gostando e escutando isso de Jesus. Mas de repente Jesus fala uma coisa que choca eles. Está sendo cumprido essas palavras. E eles ficaram assim. Como pode ele falar isso? Porque ele é filho do José. Eles não entenderam, não, ele não é filho do José, ele é filho de Deus. Então eles rejeitaram, não confiaram nele, rejeitaram nele. E Jesus, vendo isso, falou no versículo 23, é claro que vocês me citaram neste provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Eles estavam esperando para ele fazer os milagres que ouviu falar que ele fez em Cafarnaum.
Só que ele vai continuar a falar e ele disse a verdade. Versículo 24, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, e o profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então, o que Jesus está dizendo é, ei, eu estou vendo vocês aqui em Nazaré, e vocês têm um coração duro como seus pais, e não podia fazer milagre na sua presença, porque o coração duro. E eles entenderam isso, eles não gostaram disso, eles ficaram agitados. Como ele pode declarar que ele é o Messias? Como ele pode declarar essas coisas contra nós? Então, olha a resposta. Em versículo 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantou-se e expulsaram da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O que está acontecendo aqui? Jesus venceu a rejeição. Jesus venceu a rejeição da vida dele. Você já foi rejeitado na sua vida? A gente fala sobre pessoas que aceitam Jesus como Salvador e tem parente que diz, se você se torna crente, não vem aqui mais não. Tem pessoas que rejeitam você. Tem pessoas, quando ficam sabendo eu sou um pastor, nunca mais quer falar comigo. Aí é Jesus, na própria cidade onde foi criado, foi rejeitado. Aí ele venceu essa rejeição, sem dúvida. Passou por meio deles, ele venceu. Aí eu penso, como ele venceu essa rejeição? Claro, ele venceu essa rejeição porque, voltando para o versículo 14, ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Você observou isso? Jesus é vencedor porque ele anda no Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Olha o versículo 18, que ele cita, diz que está cumprido na sua presença. Ele disse, citando Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Então, aí eu vejo que Jesus, ele aceita as rejeições. Você já foi tentar evangelizar, ou talvez você não foi evangelizar. Você tinha medo de ser rejeitado. Eu tinha meus receios às vezes. É engraçado, tem dias que eu sou muito forte. Eu falo com qualquer um. Até o vice-governador de Alagoas, eu falei com ele uma vez, encontrei ele em um restaurante, sem problema. E tem hora que meu próprio vizinho, eu fico assim, não, depois, amanhã eu vou falar com ele. Aí falta o quê? Coragem, vencer. Aí para vencer eu preciso ser cheio de Espírito Santo. E cheia da Palavra de Deus. Porque olha que versículo 18 também diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Para pregar, cheio da palavra. Então Jesus, citando Isaías e referindo e falando sobre Isaías na leitura, e ele sabe como pregar as boas novas, porque estava cheio da palavra. Ele é a palavra, de novo, mas nós também, para nos ajudar na rejeição na vida, e nos ajuda para vencer o medo de rejeição, de evangelismo, precisamos o quê? Conhecer bem a palavra e ver o Deus da palavra, as promessas do Deus da palavra e ver o poder do Espírito Santo. E tudo isso nos ajuda de andar como vencedores, vitoriosamente. Bem, o restante do capítulo, ela fala sobre uma multidão que Jesus encontra, aí ele vence a multidão, e nesse sentido a fama dele cresceu, como versículo 14 tem falado, mas voltando agora para o versículo 31, Jesus, ele foi expulso da sua cidade, sua sinagoga da cidade, rejeitado, ele foi para Cafarnaum, se torna matriz das obras dele, Cafarnaum. Ele chega lá e no sábado começou a ensinar o povo.
Então você vê, o foco de Jesus é pregar e ensinar a palavra. Fala as boas novas. Todos ficaram maravilhados, versículo 32, com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu e disse: cala-se e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem sem autoridade, com autoridade e poder, e ele sai. E sua fama, olha aí, sua fama espalhava por toda a região circunvizinho. Em continuação, Jesus saiu da sinagoga, foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Preste atenção agora. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, Jesus está vencendo os demônios e as doenças. Olha aí. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios, gritando: tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. E as multidões, olha aí, Jesus venceu a multidão, porque olha aqui, as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu prego as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque por isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia, foi para outra região. Então eu vejo que Jesus, ele venceu tentação, ele venceu rejeição, e agora ele vence a multidão e a fama que queria controlar ele e fica lá. E ele diz: não, eu estou aqui para fazer o quê? O propósito que eu fui enviado. Por que você está aqui hoje? Por que você está na terra? Por que você está morando naquele local onde mora? Porque você tem aquela influência na sua empresa, ou aquele vizinho. Gente, se nós não começarmos a abrir nossos olhos e ver o mundo com os olhos de Deus, a gente vai perder ser vencedor. A gente vai ser aquele crente que chega lá no céu, mas não chega no céu com galardões que Deus quer, porque a gente faltou de vencer como Cristo. Como Cristo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, cheios da palavra e focalizado no propósito de Deus. Quais são os propósitos de Deus na sua vida? Eu garanto que você aceitou Jesus como seu Salvador. O propósito é exaltar Jesus, evangelizar os perdidos e edificar seus irmãos. Você tem uma moeda na mão? Você tem essa moeda? Você lembra aquele ditado? Eu escolho onde eu vou gastar. Mas quando eu gasto, acabou. Hoje é domingo. Como a gente está gastando domingo? Amanhã é segunda. Não tem outra segunda aquele que vai ter amanhã. Quando gasta, acabou. E devemos procurar gastar como Cristo. Para mim, viver é Cristo. Vamos orar. Nosso Deus Celestial, agradecemos que Jesus é o vencedor. Claro, é Deus homem. Mas deu um exemplo para nós de como vencer a tentação. Talvez tenha pessoas que estão sendo derrotadas nas tentações. Deus ajuda eles a ser cheios do Espírito Santo e cheios da sua palavra. Para fazer a prioridade na vida, de mudar a vida, de estudar mais a palavra, para meditar na palavra, para decorar a palavra no coração, para não pecar contra ti. Ó Deus, ajuda-nos a ser obediente à palavra, submeter ao Senhor. Também, ó Deus, nós
às vezes, como crentes, vamos ser rejeitados. Mas a gente pode vencer a rejeição, mesmo se for a rejeição de família, a gente pode vencer porque a gente está vivendo Cristo. E queremos viver pelo poder do Espírito Santo, cheia da Tua palavra. E Deus ajuda-nos de não ser levado com multidão, mas ser levado por Sua vontade, obedecendo sempre o que o Senhor manda para a nossa vida. Queremos ser vencedores. Em nome de Jesus oramos. Amém.